podem ver, são muitos fatores. E, além disso, também existem outros fatores. Assim, por conta dessa minha primeira experiência nessa prova aí internacional que eu falei, que foi a Maratona de Dubai, eu acabei reunindo isso daí, tendo bastante conhecimento nesse sentido, que me fez depois, vou até fazer logo a propaganda aqui, né, a elaborar um guia, que é um guia digital, na verdade, ele está disponível online, né? Você pode baixar e tal, tranquilamente, e manter no seu celular, manter no seu tablet, ou onde quer que você queira. Eu imprimi porque eu tinha que fazer a revisão dele, então foi bom, então por isso eu até posso mostrar ele impresso aqui, mas na verdade a facilidade ele vai ficar no seu tablet, ou o que quer que seja, para poder facilitar a sua vida. E nesse guia digital, você vai encontrar muito mais informações além dessas aqui que eu estou falando com vocês. Claro que é sobre a questão, desde a escolha da corrida mesmo, que não é só isso que a gente falou aqui, tem outros fatores que também podem afetar na escolha da sua corrida, mas também você vai passar nesse guia por questões relacionadas ao orçamento, questão relacionada à hospedagem, aos roteiros, aos trâmites migratórios, que todo mundo fica meio cismado com os trâmites migratórios, questão da alfândega também, então assim, o que pode levar, o que não pode levar. Então, assim, é um guia bem completo. Então, um guia, que é o nome do guia, é Corra a Sua Primeira Prova Fora do Brasil. Então, ele está disponível para venda, para quem queira comprar, quem queira adquirir. Está no site da Hotmart. Está em promoção por R$12,99. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, o link na bio. Vocês podem escolher de onde você esteja assistindo. Então, fica tranquilo para decidir. Ah, tô na bio, então vai lá, clica lá. Tô no Instagram, clica lá e já pega na bio. Tá no YouTube, vai aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá no Facebook, tá na descrição do vídeo também. Ou seja, não tem como. Ou então pede que eu mando o link, tudo certo, assim. Então, esse guia, como eu falei, ele foi elaborado a partir da minha experiência na minha primeira prova internacional, que foi uma coisa muito doida, que como eu falei, né, foi a Maratona de Dubai. Eu viajei para lá em 2013. Eu resolvi fazer a inscrição nessa corrida não porque fosse um sonho de vida, mas porque eu tava na vibe, assim, Acabei a minha primeira prova, minha primeira maratona em 2012, falei, cara, e agora? Eu quero correr fora, eu quero ter essa experiência do mundo, porque eu achei isso incrível, tal, tal, tal. Então, eu acabei minha maratona em Foz, já cheguei à minha casa pesquisando onde que eu poderia fazer uma outra maratona, e achei a Maratona de Dubai em janeiro. Inclusive, hoje é dia 5, depois de amanhã, vai acontecer Maratona de Dubai 2023, 10 anos depois da minha ida para lá. Muito legal, agora que eu me toquei desse detalhe realmente. Então, assim, foi uma prova que eu digo que existiu a Carolina antes de Dubai, é igual antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Dubai, AD e DD, depois de Dubai. Justamente porque, assim, foi uma prova que abriu a minha mente em diversos aspectos. Se eu ainda sou travada hoje em dia, imagina como eu era antigamente. E essa prova conseguiu dar uma abertura de mente, assim, total, porque foi uma experiência realmente muito incrível, com vários erros, não vou dizer que foi tudo perfeito, não foi não, foram vários erros, a gente vai falar sobre eles aqui já já, assim, valeu muito a pena, né, então assim, eu viajei sozinha, então a gente já começa com a questão cultural, que eu falei lá no início, né, de você entender a cultura dos países, então uma mulher viajando sozinha para um país árabe, né, eu já tinha tido uma experiência péssima no Egito em relação a isso, claro que lá em Dubai eles são bem mais abertos do que a galera egípcia, digamos assim, mas é um país árabe, mesmo assim. Então você tem a diferenciação. Por exemplo, porque eu cheguei tarde, perdi o metrô fechou. Então eu tive que pegar um táxi para ir pro hotel. Qual era o táxi? Táxi feminino. Então, um táxi feminino, a mulher é obrigada a ir num táxi dirigido por uma mulher também, e consequentemente o táxi feminino é mais caro, ele é rosa, e as pessoas dizem, que bonitinho, táxi feminino, mais caro que o táxi tradicional, digamos assim. Da outra vez que eu fui, inclusive, com o Otávio, o cara queria me separar de Otávio para eu ir no táxi feminino e ele ir com o táxi tradicional, ele que peitou e falou que não, que a gente ia juntos e tal, mas para você ver o nível do negócio. Então, já começou por aí a questão do táxi feminino, então você já tem essa separação aí, a mulher vai pagando mais caro e tudo mais. Um fato engraçado, né, que foi assim, um erro, inclusive, que eu falei até no início que eu ia comentar a questão do fuso horário, né? Hoje sim, você tem o celular, ele atualiza automaticamente, então é muito mais difícil isso acontecer. Mas assim, é bom a gente ficar atento ao fuso horário, porque, por exemplo, eu acordei, tomei meu café da manhã e fui fazer o passeio que eu queria fazer, que era daquele ônibus Hopon-Hopov, né? Porque eu tava sozinha, inclusive, achei que seria mais seguro e mais fácil fazer um passeio nesse estilo, e fui lá pro lugar que ia partir o ônibus. E tô esperando e tal, e chegou o atendente, falei, cara, cadê esse ônibus que não começa assim, senhora? Você chegou com uma hora de antecedência. Eu, tipo, eu não percebi a questão, entendeu? Então, assim, a hora estava diferente. Isso foi um exemplo bobo, com um ônibus Hopon-Hopov para fazer um passeio. Agora, e se fosse com a corrida? Tudo bem que eu cheguei antes. Mas e se eu errasse a questão do fuso horário, chegasse depois e perdesse a corrida? Então, também, assim, a importância de você entender essa questão do fuso horário para evitar esse tipo de problema aí na sua vida e na sua viagem, né? E não estragar a sua primeira prova. Graças a Deus não foi no dia da prova, né? Aí, tanto que no dia da prova eram vários despertadores para não correr o risco e não ter problema nenhum, né? E aí, mais um problema, né, no dia da prova. Por quê? Porque só tinha taxista homem lá no hotel. E aí, quando eu desci,
Vai, como é que vai? Como é que vai? Não tinha metrô, tava fechado por conta do horário, e tal, tal, tal. E aí tinha um cara descendo com roupa de corrida, era um alemão, eu fui na cara dura falar com o cara e perguntei se ele podia dividir o táxi comigo, porque aí teria um homem junto, né? Então eu poderia, digamos assim, andar no táxi com ele, teria esse direito. E aí a gente foi juntos pra prova. E aí foi aí que, mais um exemplo de como essa viagem abriu a mente, né? Porque no outro momento eu jamais teria essa cara de pau de falar com o cara e pedir ajuda nesse sentido, porque, ai, o que vão pensar de mim, né? E aí foi na necessidade mesmo, e aí consegui resolver essa questão. Então, assim, fuso horário é importante, é importante. Tem a questão também da alimentação, que a gente já falou lá, assim, eu tive problemas, né, por conta da comida, era muito aquela coisa esqueci a palavra agora, que é aquele, que a carne fica rodando, né? É, gente, não é durum, não. Só vem durum na minha cabeça. Esqueci. Depois eu lembro o nome aí do negócio. Ainda ontem mesmo eu falei sobre isso. Não é shawarma também, não. Uma outra comida agora ali. Que era só isso. E aí eu fiquei com medo de comer e passar mal, então a gente também tem que ter esse cuidado, né, com a prova, não só a primeira, como todas as provas, quando você vai mudar aí sua forma de correr fora do seu lugar tradicional, né? Então é importante pensar sobre isso. E uma dica que eu dou nesse sentido, que nessa época eu também não me ligava nisso, mas que hoje em dia eu acho super importante, é vá ao supermercado. Vá ao supermercado, compre frutas que você tenha conhecimento, assim, conheça, já tenha tradição de comer as frutas e tal. É mais caro, realmente, é mais caro. Você vai comprar uma banana superfaturada, você vai comprar uma maçã superfaturada, mas é uma coisa que você já está acostumado a comer e que o risco de você passar mal é muito menor do que se você pensar na questão de inventar de comer uma coisa tradicional. Come depois a coisa tradicional, antes não, né? Então, assim, se prepare para esse momento, né? Uma outra coisa também que teve foi a questão da comunicação. Eu sempre falo isso, claro, hoje em dia a comunicação é muito melhor do que antes, né? Antes era muito mais difícil, então, assim, eu fui sem chip e era dependente do Wi-Fi do hotel. Então, assim, naquela época também não tinha tanta essa disponibilidade de chip internacional como tem hoje, né? Então, assim, era dependente do Wi-Fi do hotel e aquilo é um horror. Por quê? Porque você está na rua e às vezes você precisa de uma informação, às vezes o idioma você não entende, né? Não precisa ser só, às vezes você não entende inglês e aí você não sabe o idioma da pessoa e tal, e o celular ali com a rede facilita a tua vida, né? Então, assim, pensa sempre quando você for para sua prova, seja a primeira, qualquer prova fora, leve sempre um chip internacional de viagem. Existem chips que você pode comprar no local, da operadora local, e existem chips que você pode comprar aqui no Brasil mesmo e já sair conectado com ele daqui. Então, quando você chega lá, você já está conectado. Chegou, pousou, quando a aeromoça falar, comissária de bordo falar, pode ligar o seu aparelho eletrônico. Tchuc, você já está conectado, já pode mandar mensagem para a família, já pode falar tudo, já pode fazer tudo. Então, assim, é bem prático, né? Eu deixei na descrição do vídeo, tá na bio do Instagram também, um link pro O Meu Chip, é uma empresa de chip que vende chip, que você já sai daqui conectado, você recebe na sua casa. E o Viajar Correndo tem uma parceria com eles, que se você usar o cupom Viajar Correndo, tudo em maiúscula, né? Caixa alta, direto junto, você ganha 15% de desconto. E dependendo da época, tem algumas promoções aí ao longo do ano, você pode chegar a ganhar até 25% de desconto na compra do seu chip. Então, você compra, depois quando tem lá o cupom de desconto, põe Viajar Correndo, você ganha. O link está aqui embaixo, o cupom também está aqui embaixo, caso você queira copiar e colar. Então, assim, vale a pena. Não estou fazendo propaganda e não usei já, e foi muito importante numa viagem, para uma corrida que a gente foi fazer, que eu fui fazer. A viagem foi para uma corrida, foi o viajar correndo e o viajar rezando, né? Porque a gente foi correr eu fui correr a maratona de Roma e minha mãe foi com a intenção de conhecer a cidade de Cássia, na Itália, e o chip foi muito prático nesse sentido. Então, tem também a experiência de como foi o uso do chip aqui, então também vocês podem ver, analisar e tal, então é uma opção. Então, vale a pena já sair coisa. E é bom também até mesmo pela questão de não só comunicar com alguém ou da família e tal, 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 a questão do idioma mesmo, alguma informação quando você tá na rua, alguma coisa do gênero, né? Então, assim, ufa, são realmente muitos, muitos, muitos fatores. Então, foi uma experiência bem diferente, uma experiência bem legal, bem válida.